parar um momento. Antes de continuar, quero que você escute isso com atenção, porque o que eu vou te dizer agora não é bonito, não é motivacional e provavelmente vai te incomodar, mas é verdade. Ser forte demais está te matando por dentro, e o pior não é isso. O pior é que você chama isso de força, você chama de maturidade, você chama de responsabilidade, você chama de dar conta. Mas o que está acontecendo dentro de você não é força, é desgaste, é esgotamento. É você se anulando em silêncio e achando que isso te faz melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você parou não porque podia, mas porque precisava? Quando foi a última vez que você disse, eu não aguento mais, e realmente parou? Ou você fez o que sempre faz? Engoliu, respirou fundo, continuou. Porque você é forte, né? Você sempre foi a forte. A que aguenta, a que resolve, a que não cai, a que todo mundo procura quando tudo desmorona. Mas ninguém te pergunta como você está, porque mulheres fortes não precisam de ajuda. Ou pelo menos foi isso que te ensinaram. Você aprendeu cedo que reclamar é fraqueza, que parar é egoísmo, que descansar precisa ser merecido, que pedir ajuda é falhar. Então você virou isso. A mulher que aguenta tudo, mesmo cansada, mesmo vazia, mesmo sem vontade. Você aguenta e chama isso de força. Mas deixa eu te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse. O corpo cobra aquilo que você insiste em negar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas a conta chega. Ela chega como cansaço que não passa, como irritação sem motivo, como insônia, como ansiedade constante. Ela chega quando você deita e o corpo está exausto, mas a mente não desliga. Ela chega quando você explode com quem não tem culpa e depois se odeia por isso. Ela chega quando você se olha no espelho e não reconhece mais a mulher ali. E mesmo assim, você continua. Porque parar dá medo. Porque se você parar, quem você vai ser? Se você não for a forte, a que aguenta tudo, a que resolve tudo, você ainda tem valor? Essa é a pergunta que te assombra, mesmo quando você não percebe. E é exatamente aí que mora a mentira. Mas antes de falar dela, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não virou essa mulher por escolha. Você foi treinada. E no próximo bloco eu vou te mostrar quem te ensinou isso e por que você está pagando tão caro agora. Fica. Porque se você saiu até aqui, isso não é coincidência. Agora eu quero que você volte um pouco. Não para um momento específico, mas para a forma como você aprendeu a ser quem você é hoje. Porque ninguém nasce acreditando que precisa aguentar tudo sozinha. Isso se aprende. Você aprendeu observando a mãe que nunca parava. Mesmo doente, mesmo cansada, mesmo triste, ela seguia. Você aprendeu olhando aquela mulher que fazia tudo por todos e quase nada por si. E você pensou, é assim que se é uma mulher forte. Talvez foi sua avó, a que segurou a família inteira nas costas, a que nunca pediu ajuda, a que morreu admirada e exausta. E ninguém falou sobre isso. Só elogiaram. Que mulher guerreira, que mulher forte, que exemplo. E você absorveu. Talvez não foi dentro de casa, talvez foi na escola, onde você era a aluna responsável, a madura demais para a idade, a que não dava trabalho, a que resolvia sozinha. E toda vez que você engolia algo, vinha um elogio. Você é tão forte, você é tão centrada, você é diferente das outras. E você aprendeu a se orgulhar disso. Aprendeu que ser forte era não precisar, era não pedir, era não cair, era não incomodar. Aprendeu que mostrar cansaço era fraqueza, que chorar era exagero, que sentir demais era problema. Então você começou a se conter, a se controlar, a se calar. E isso funcionou. Por muito tempo, você cresceu
Virou a mulher que dá conta, a mulher que segura tudo, a mulher que os outros admiram. Mas deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Quem segura você quando você está mal? Quem percebe? Quando você está no limite, quem te protege? Ou será que todo mundo se acostumou com a sua força? Porque quando você é sempre forte, as pessoas param de te ver como humana. Elas te veem como função, como pilar, como suporte. E você aceita, porque no fundo, ser necessária virou sua identidade. Você não sabe mais quem é sem resolver algo, sem cuidar de alguém, sem carregar um peso. Você não descansa, você só troca de tarefa. Mesmo quando está parada, você está alerta, pensando no que falta, no que pode dar errado, no que você ainda precisa resolver. Sua mente nunca desliga, porque você acredita que, se desligar, tudo desmorona. E aqui está a parte mais cruel. Ninguém te pediu para carregar tudo isso, mas agora todo mundo espera que você carregue. E se você não carregar, se você disser não, se você parar, vem a culpa, a sensação de estar falhando, de estar sendo egoísta, de estar decepcionando alguém. Então você continua, mesmo cansada, mesmo vazia, mesmo adoecendo por dentro, e chama isso de força. Mas deixa eu te dizer algo que muda tudo. Força que te destrói não é força, é sobrevivência. É você se anulando para manter tudo funcionando. E o corpo não foi feito para viver em sobrevivência permanente. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa força começa a virar doença e por que o corpo começa a gritar quando você insiste em aguentar. Fica comigo, porque a próxima parte vai explicar muita coisa que você sente e talvez nunca conseguiu nomear. Agora escuta isso com atenção. O corpo sempre cobra aquilo que a boca cala. Sempre. Pode demorar, pode parecer que você aguenta, mas a conta chega, e ela não chega em forma de aviso. Ela chega em forma de sintoma. Cansaço que não passa. Você dorme e acorda cansada. Descansa e continua exausta. Tira um dia para não fazer nada e mesmo assim sente que não recuperou nada. Porque o problema não é o corpo, é o estado interno de alerta permanente. Você vive em tensão, mesmo quando está sentada, mesmo quando está quieta. Seu corpo está sempre preparado para o próximo problema. E isso tem um custo. Dores que aparecem sem explicação clara. Pescoço duro, ombros travados, mandíbula apertada, estômago sensível, respiração curta, coração acelerado, ansiedade que surge do nada, irritação que explode por qualquer coisa pequena. E depois vem a culpa. Por que eu reagi assim? Isso não sou eu, mas é você esgotada. Quando você vive segurando tudo, qualquer coisa vira peso demais. E tem a noite. A noite. Quando tudo fica silencioso fora, mas barulhento dentro, você deita, fecha os olhos e a mente liga, repassa o dia, revisa conversas, antecipar problemas, planejar soluções, resolver mentalmente o que talvez nem aconteça. E você não descansa nem dormindo, porque até nos sonhos você está tentando dar conta. Isso não é insônia comum, é exaustão emocional acumulada. É o corpo dizendo, eu não aguento mais viver em guerra. E talvez o mais doloroso de tudo, a sensação constante de estar devendo. Você faz 10 coisas e só enxerga a que faltou. Você cuida, resolve, entrega e ainda sente que não foi suficiente. Nunca é suficiente, porque a régua não é humana. Ela é impossível. Sempre tem mais alguém esperando algo de você. Sempre tem mais uma responsabilidade. Sempre tem mais um papel. E você sempre fica por último. Isso não é falta de capacidade. Não é fraqueza. Não é drama.
é sobrecarga crônica. E aqui vem a parte que quase ninguém fala. Muitas mulheres adoecem não porque são fracas, mas porque foram fortes demais por tempo demais. E ninguém percebe. Porque você não cai, você continua funcionando, mesmo quebrada por dentro. E isso confunde todo mundo, inclusive você. Você pensa, se eu ainda estou de pé, então não deve ser tão grave. Mas estar de pé não é estar bem, é só estar sobrevivendo. E sobreviver não deveria ser o objetivo da sua vida. No próximo bloco, eu vou te mostrar por que parar te dá tanto medo e como essa força virou uma prisão da qual você nem percebeu que está tentando sair. Não sai daqui, porque essa parte é onde muitas mulheres finalmente se reconhecem. Agora, eu quero que você seja honesta consigo mesma. Você não tem medo de parar porque é preguiçosa. Você tem medo de parar porque parar ameaça tudo o que te ensinaram a ser. Quando você desacelera, algo dentro de você entra em pânico. Não é relaxamento, é culpa, é ansiedade. É uma sensação estranha de que algo ruim vai acontecer, como se parar fosse perigoso. E, para você, é. Porque se você para, você deixa de cumprir o papel que te deu valor a vida inteira. Se você para, quem resolve, quem sustenta, quem cuida, quem segura tudo? E mais fundo ainda, se você para, quem você é? Porque durante muito tempo, sua identidade foi construída em cima do fazer, do aguentar, do se sacrificar. Você aprendeu que ser amada era ser útil, que ser reconhecida era não dar trabalho, que ser escolhida era não precisar. Então parar parece um risco, parece abandono. Parece fracasso. Você sente que, se parar, vai decepcionar alguém. Talvez sua família, talvez seu parceiro, talvez seus filhos, talvez seus colegas, talvez até a versão antiga de você mesma, aquela que se orgulhava de aguentar tudo. E aqui está a parte mais dura. Muitas mulheres não têm medo de não dar conta. Tem medo de não serem mais necessárias, porque quando você é necessária, você existe, você tem lugar, você tem função, você tem valor, ou pelo menos foi isso que te ensinaram. Então você continua, mesmo quando o corpo pede pausa, mesmo quando a mente pede descanso, mesmo quando o coração pede cuidado, você ignora, porque aprendeu a ignorar a si mesma. E chama isso de maturidade. Mas maturidade não é se violentar todos os dias, não é se empurrar além do limite, não é viver cansada e fingir que está tudo bem. Maturidade é reconhecer que você não é infinita, que você tem limites, que você precisa de cuidado, que você também merece ser sustentada. E tem algo que talvez ninguém nunca te disse. Você não precisa quebrar para ter permissão de parar. Você não precisa adoecer para justificar descanso. Você não precisa colapsar para ser cuidada. Mas o sistema em que você vive só respeita mulheres quando elas caem. Enquanto você aguenta, ninguém muda nada. Enquanto você dá conta, ninguém divide o peso. Enquanto você segura tudo, todo mundo descansa. E isso cria uma armadilha. Quanto mais você aguenta, mais esperam de você. Quanto mais forte você parece, menos ajuda você recebe e mais sozinha você fica. Você percebe? A força que te ensinaram não te protege, ela te isola. No próximo bloco, eu vou te mostrar o que é força de verdade e por que ela não tem nada a ver com aguentar tudo sozinha. Essa parte é onde muitas mulheres começam a respirar diferente. Fica aqui. Você não chegou até agora por acaso. Agora eu vou dizer algo que pode quebrar uma crença antiga dentro de você. Força de verdade não é aguentar tudo. Isso foi uma mentira conveniente. Conveniente para quem se apoia em você, para quem se beneficia
da sua resistência infinita, para quem descansa enquanto você sustenta. Força de verdade é consciência, é perceber quando algo está pesado demais e parar, é reconhecer o limite antes de o corpo quebrar, é dizer não, mesmo com o coração apertado, é pedir ajuda mesmo com medo de parecer fraca. Força de verdade é autocontato, é ouvir o corpo quando ele pede pausa, é respeitar a emoção em vez de engolir, é se proteger, mesmo que alguém se decepcione. E isso é difícil, muito mais difícil do que continuar aguentando. Porque aguentar é automático para você. Você aprendeu isso cedo. Mas se escolher exige coragem. Escolher você exige romper padrões. Exige aceitar que nem todo mundo vai gostar. Exige abrir mão do papel de salvadora. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Soltar a identidade de a forte. Porque se você não é a forte, quem você é? Talvez alguém mais leve, talvez alguém mais sensível, talvez alguém que sente mais, talvez alguém que precisa. E isso não te diminui, isso te devolve humanidade. Mulheres realmente fortes não se orgulham de estar cansadas, elas se orgulham de se conhecer, de se respeitar, de proteger a própria paz, de escolher onde colocam energia, de sair de lugares que drenam, de parar sem pedir desculpas. Força não é resistência infinita. Força é sustentabilidade, é viver de um jeito que não te destrói por dentro. E talvez agora algo esteja mudando aí. Talvez você esteja sentindo um aperto diferente, ou um alívio, ou até uma raiva. Tudo isso é sinal de que algo tocou fundo. Porque quando uma verdade encosta onde dói, ela desperta. No último bloco eu vou te deixar com uma pergunta que pode mudar a forma como você vive daqui pra frente. Não é uma resposta, é um convite. Fica comigo até o fim. Agora eu quero que você fique em silêncio por alguns segundos. Não para responder em voz alta, mas para ouvir o que surge aí dentro. Se você não precisasse provar nada pra ninguém, se você não precisasse dar conta de tudo, se você não precisasse ser a forte, quem você seria? Pensa nisso de verdade. Como seria acordar sem esse peso no peito? Como seria viver sem essa sensação constante de estar devendo algo? Como seria descansar sem culpa? Como seria pedir ajuda sem vergonha? Talvez essas perguntas te deem medo, porque talvez você perceba que faz muito tempo que você não sabe mais quem você é quando não está se esforçando, quem você é quando não está resolvendo, quem você é quando não está aguentando. E tudo bem, isso não é falha sua. Você foi treinada para desaparecer, para se adaptar, para sustentar, para sobreviver. Mas agora, talvez seja a hora de viver. Não uma vida perfeita, não uma vida sem problemas, mas uma vida que não te mata por dentro. Você não nasceu para aguentar tudo. Você nasceu para sentir, para escolher, para descansar, para ser humana. E ser humana significa ter limites, significa cansar, significa precisar, significa dizer não, significa parar antes de se quebrar. Se algo aqui tocou você, se alguma frase ficou ecoando, escreve nos comentários apenas uma palavra. Chega. Se você está cansada de aguentar, ou escreva: eu escolho. Se hoje você percebe que quer escolher você, só isso. Não precisa explicar, não precisa se expor. Uma palavra já diz tudo. E se você quer mais espaços como este, onde você não precisa ser forte o tempo todo, onde você pode respirar sem se justificar, onde você pode existir sem carregar o mundo, se inscreve no canal, porque aqui a força não é aguentar, é se escutar, é se respeitar, é se escolher. Eu sou Clara Vera e a gente continua juntas, sem máscaras, sem violência contra si mesma, sem chamar sobrevivência de força,
Você pode parar agora, respirar e, pela primeira vez em muito tempo, ficar do seu lado. Isso já é coragem suficiente.